Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 11 de Nissan, do ano 5.786, a contar da criação. É o dia 29 de março do ano de 2026, pelo calendário judaico. Aliás, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, em edição especial, sobre Ureb e Mashiach Ba. Hoje, até o pôr do sol, né? É o dia 11 de Nissan e é a data de aniversário de nascimento do nosso Rebbe. Então nós vamos aqui falar alguma coisa rapidinha, né, sobre o Rebbe, trazer algumas maneiras em que de fato ele mudou o mundo para sempre, e vamos dar o nosso Mazal Tov ao Rebbe, né, pelo seu aniversário no dia de hoje, em que a data do seu nascimento hoje está acontecendo e 124 anos, né, a data de nascimento do nosso Rebbe Menachem Mendel. E a partir de hoje até o próximo 11 de Nissan, né, o salmo do Rebbe é o salmo 125, que nós estaremos aqui fazendo a recitação como Mazal Tov, né, ao nosso Rebbe, de abençoada memória pelo ocultamento físico, né, que ele tem. E o aniversário do Rebbe, 11 de Nissan, celebramos então o dia do nascimento do Rebbe, o Rabi Menachem Mendel Schneerson, que nasceu no ano civil, secular, 1902, na cidade de Nikolaev, na Ucrânia. O Rebbe tornou-se uma das figuras mais influentes e respeitadas da nossa geração, confortando, encorajando e iluminando milhares de almas. O Rebbe jamais se contentava com aquilo que se dizia é bom, é suficiente. Sua sabedoria ímpar e intenso, amor por cada um de nós, tanto pelos Bnei Israel como os Bnei Noach, divulgava a vontade do Altíssimo de forma ampla e ilimitada. O dia 11 de Nissan é aniversário, então, de nascimento do nosso Rebbe. E nós estamos exatamente na época de Pesach, né? Então, por isso, a equipe Chabad diz assim, Pesach Kasher ve Sameach, né? Um Pesach, uma festividade Pesach Kasher, né? Pura e com muita alegria. E todas as luzes que foram acesas e permanecem com sua luz própria, despertadas por uma chama, fonte de inspiração, que continua nos movendo através dos ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel. Um legado de luz e inspiração é o nosso Rebbe. Certa vez, né, uma história para termos aí uma noção. Certa vez um mestre racídico mandou os seus alunos descerem até o porão, né, ali do local de estudos, e falou para eles, desçam ao porão e vocês vão expulsar a escuridão do porão. Aí os alunos perguntaram, mas como faremos isso, mestre? Desçam com bastões e batam na escuridão até ela ir embora. Obviamente, eles desceram, atendendo, né, a ordem e a orientação do Rebbe, do mestre, né, do rabino, e lá foram eles, né, com bastões e bateram na escuridão, etc. e tal, e obviamente nada aconteceu, a escuridão continuou ali. Eles retornaram na presença do professor e falou, nada aconteceu, mestre. Outra vez, então, o professor, né, falou para os seus alunos consultarem o Rebbe sobre como fazê-lo. E ele os orientou para varrer a escuridão. Porém, não conseguiram descer ao porão, começaram a varrer o porão e a escuridão não foi embora.
e assim voltaram então, né, ao mestre, né, ao Rebbe, e ele lhes disse: desçam agora ao porão e acendam uma vela pequena. Apenas acendam a vela e vejam o que acontece. Então os alunos desceram ao porão novamente, acenderam uma vela, e imediatamente o porão escuro ficou repleto de luz, pois um pouco de luz afasta até a escuridão mais espessa. Em 11 de Nissan, celebramos o aniversário do Rebbe. A atitude do Rebbe é exemplificada por essa história que acabamos de relatar. Sua opinião é a supremacia de viver com uma perspectiva positiva, trazer mais luz, júbilo e bem para o mundo. É isso que significa trazer a luz. O Rebbe, como líder da nossa geração, ele ensinava pelo exemplo. Ele acendia velas, ele continua acendendo e cuidando da vela de Deus, que é a alma do homem, em cada um de nós de maneira positiva e amorosa. E assim fazendo, ele permite a todos que acendam sua própria vela para ajudar a dissipar as trevas em nosso redor. Nesse marco importante do nascimento do Rebbe, devemos parar e refletir sobre a atitude do Rebbe. Porém, somente a reflexão não é suficiente, pois o Rebbe nos ensinou: o principal é a ação. O mais importante é que nossos pensamentos e sentimentos se traduzam em ações. Acenda hoje, né? Acendam hoje, em memória do Rebbe, uma vela, fazendo um ato positivo, sendo bom, sendo alegre, cumprindo uma das mitzvah das 7 leis de Noah e ampliando a educação judaica, a educação da palavra, Torá e 7 leis universais. Faça isso para dispersar a escuridão à sua volta. Faça por si mesmo. Faça isso como presente de aniversário ao Rebbe. Faça isso para apressar a redenção. Ok? Então, né, amados, hoje é um dia de acender, né, até o pôr do sol uma vela, fisicamente falando, materialmente falando, né, em memória do Rebbe, e ao mesmo tempo fazendo alguma coisa positiva, fazendo algo de bom, que é uma das formas de trazer luz para este mundo aqui. E assim, obviamente, né, nós estaremos também ajudando a dissipar as trevas e estabelecer, sem sombra de dúvidas, a presença divina, a luz divina no nosso mundo, e dessa forma vamos transformando o mundo para ser a moradia de Hashem. Ok? Vamos falar alguns fatos, algumas coisas, né, ou maneiras pelas quais o Rebbe, ele mudou, melhor dizendo, né, o mundo para sempre. Ele nasceu em 1902 em Nikolaev, uma cidade da Ucrânia, e a vida do Lubavitcher Rebbe abrange muitas épocas do século XX. A ascensão e a queda da União Soviética, o Holocausto, Israel moderno, a Revolução Cultural dos anos 60 e a era da internet. O Rebbe acreditava que cada pessoa, independentemente de sua formação ou conhecimento, poderia ser capacitada como um canal condutor para espalhar bondade e gentileza onde quer que estivesse. Juntos, aqueles atos combinados poderiam iluminar o mundo, elevando-o e trazendo a verdadeira transcendência. Então vamos ver aqui alguns exemplos, né, que realmente, através da ação do Rebbe, né, o mundo mudou para sempre. Uma das questões da atitude do Rebbe que ajudou a mudar o mundo
A questão é de falar com a juventude, conectar-se com a juventude, comunicar-se com a juventude. O judaísmo sempre colocou um papel vital na educação, como chave para a continuidade. O Rebbe, no entanto, esclareceu a importância da experiência e da interação como a chave para levar esses valiosas lições no futuro. Em vez de ver as crianças como meros adultos inacabados, o Rebbe reconheceu o vigor, a abertura e a busca da verdade neles como vantagens únicas que eles poderiam ensinar e, assim, inspirar os mais velhos cansados do mundo, ou seja, inspirar, né, os mais adultos, né? O Rebbe dedicava palestras especiais às crianças, envolvendo suas mentes e os seus corações para com a Torá. De manifestações públicas na década de 50 e ao envolvimento judaico com a rede, né, Tzivot Hashem, na década de 80, o Rebbe entendeu que era por meio da ação que a energia inata da juventude poderia ser catalisada e focada, inspirando também os adultos. Mais uma vez, a questão da educação das crianças é fundamental. A educação das crianças. Faz 30, 40 anos que a esquerda ela tomou posse da educação nos países, não só no Brasil, nos demais países, e entrou nas escolas primárias, entrou nas escolas secundárias, entrou na escola nível médio, entrou nas escolas de universidades e virou essa ideologia de gênero, por aí afora vai, que é uma bagunça, entendeu? É uma bagunça, né? São pró A-bor, -to, ou seja, a morte de inocentes no ventre das mães, meu corpo, minha vida, eu faço o que eu quero do meu corpo, né? E virou essa bagunça aí, ok? Existem leis que protegem as mulheres das agressões masculinas, né? Mas com a ideologia, aquele homem que se sente mulher num corpo de homem, ele pode participar de competições, entre aspas, esportivas, e pode rachar a cara da mulher, né, com socos e pontapés, que está liberado. Entendeu? Então, por aí afora vai, ok? Por aí afora vai, né? E agressões de todos os tipos, daqueles homens nascidos biologicamente como masculino, né, gênero masculino, mas se sentem mulheres num corpo estranho, né? Isso dá liberdade para adentrar nos banheiros femininos, para agredir mulheres, etc. e tal, e as mulheres não podem nem agredi-los, porque seria negócio de fobia aí que eles inventam aí de um monte de coisa aí, etc. e tal. Então a mulher até é capaz de receber processo porque agiu de forma transfóbica contra o fulano de tal, entendeu? Então são essas coisas. Então a educação para o bem ou para o mal, ela começa nos primeiros anos de vida. Por isso, os primeiros anos de vida, a base familiar é fundamental. E o Rebbe viu isso. E o Rebbe, ele aplicou isso dentro da educação judaica, famílias judaicas, e isso foi levando para as famílias não judaicas aplicarem na educação das crianças, né? E isso se estendeu sem sombra de dúvidas. Porém, né, com o avanço das ideologias, a educação das crianças ficou uma coisa secular, né? Os pais também não assumem as suas responsabilidades, e joga as crianças em creche, nos primeiros anos, né, de escola, né, para ficarem livres das crianças, e joga lá. Nem sabe o que eles estão aprendendo.
Quando a criança fala alguma coisa que aprendeu na escola, fala para a mãe ou para o pai, isso daí você vê com a sua professora, eu não sei isso daí não quero saber, é coisa de escola, que não sei o que lá, você vê lá na escola amanhã. Então é assim, né? Os pais, de uma forma geral, lavaram as mãos e o sistema tomou conta. Daqui que eu tomo conta do teu filho, né? Por isso, muitos filhos hoje são rebeldes e até agridem fisicamente, ou às vezes leva até consequências piores, né? Ceifando a vida do pai ou da mãe, né? Devido a essas questões. Outra questão que o Rebbe trouxe também é... O Rebbe era um rebelde ortodoxo, um radical tradicional. Nos anos 60, o resto do establishment judaico olhava com desdém o que estava acontecendo com sua juventude e gritava: agitação estudantil, hippies e rebeldes. Esta é certamente uma geração perturbada e perdida. A abordagem do Rebbe declarava: finalmente, o iceberg da América está começando a derreter. Finalmente, seus jovens estão demonstrando que a conformidade não é a soma dos objetivos da vida. Eles destruíram os ídolos do falso progresso e agora eles precisam apenas ser levados de volta às águas vivas de sua herança, né? Lembrando que, primeiramente, o Rebbe ele começou a colocar a casa judaica em ordem. E os judeus, a juventude judaica na América estava ali ficando perdida mesmo, né? Com os envolvimentos, com esses movimentos estudantil, hippie e rebeldes, né? A diversas questões de ordem, né? De valores, de ética, de moral, de justiça, espiritualidade, etc. e tal. E aí, realmente, ele começou a levar isso à juventude judaica, e a juventude judaica começou a fazer um retorno, realmente, aos estudos da Torá. Outra questão que nós temos aqui é o poder da alma feminina. Certa vez, o Rebbe foi visitado por um influente político de Nova York e a sua esposa. Ao ver que a esposa, uma famosa advogada talentosa, permanecia em silêncio durante a conversa, o Rebbe voltou-se para ela e perguntou: por que você não está dizendo nada? Esses são os dias dos direitos das mulheres. Quando o mundo lutou para incluir as mulheres na rúbrica da tradição judaica, o Rebbe há muito tempo as capacitava para serem líderes e pensadoras, mestres do futuro judaico e portadoras de luz para o mundo. Porque o Rebbe via realmente esse potencial feminino à luz da Torá e também viu esse potencial feminino para os últimos dias, ante a iminente revelação do justo Mashiach, ok? Por isso, né, o que ele estava dizendo ali era que a esposa, ela não pode ficar ali inerte, ela precisa ser aquela auxiliadora para com o marido, para poder aperfeiçoar o entendimento dele, porque tem muitas coisas que o homem não vê, mas a esposa vê, ok? Outra questão, nenhuma pessoa está longe demais, né? Então o Rebbe, ele via cada pessoa como repleta de bondade inerente no seu âmago e possuindo um papel único no mundo. Isso significava que mesmo alguém preso por crimes não poderia ser esquecido ou ignorado, e pode e deve ser reabilitado e ativado para o bem, né? A famosa ressocialização. Eles precisam da ressocialização, os presos, né? Da ressocialização, sim, mas à luz da Torá, à luz das 7 leis de Noé. Enquanto muitos na comunidade judaica quisessem levar suas mãos de alguém que eles consideravam abaixo de sua dignidade, o Rebbe encorajou a reabilitação dessas pessoas. As famílias dos detentos também deveriam ser apoiadas e a educação preventiva provida para aqueles em risco, né? Ou seja, um apoio
dentro da questão espiritual e educacional da palavra, para que realmente não voltem às más práticas, né? E isso é importante, a começar pela família e pelos próprios detentos. Conhecendo a alegria, diz o Rebbe, a alegria sempre foi um componente essencial da vida espiritual judaica. No entanto, com muita frequência, a experiência judaica tem sido associada ao negativo, especialmente quando se trata de uma história de perseguição, tornada mais horrível com o acontecimento do Holocausto. O Rebbe procurava imbuir alegria em todo o espectro da vida judaica. Cada momento, cada boa ação, toda experiência deve refletir um sentimento de orgulho e um momento de alegria. O judaísmo não é para ser pranteado e elogiado, mas é para ser celebrado, né? Então, mudando a visão da própria prática judaica no mundo judaico. Outra questão que o Rebbe trouxe foi sempre prático, ou seja, o Rebbe criou uma campanha de mitzvah de 10 pontos, com foco em ações simples, práticas e realizáveis, que poderiam ser realizadas em qualquer lugar. Combinando sua filosofia de levar a ação judaica às ruas e entender a importância da experiência, o Rebbe reuniu essas duas crenças no pedido pragmático de que as pessoas fizessem uma ação limitada imediata, ou seja, reserve um momento e coloque um tefilim, acenda velas de Shabat como kasher. Aquilo que você fez até agora e o que fará amanhã não é o foco. Aqui mesmo e agora trata-se de fazer uma boa ação. E essa conexão, mesmo que aparentemente temporária, é transcendente e eterna. Ou seja, resumindo rapidamente isso daqui, o Rebbe ele montou uma equipe, e essa equipe de rabinos foram para as ruas. E lá nas ruas, eles fizeram a sua cabaninha, e ali eles tinham tefilim, certo? Aqueles filactérios de couro que trança no braço e coloca entre os olhos aqui, né? Aquelas caixinhas lá. Então eles foram para as ruas. Então judeus e não judeus começaram a chegar lá. O que é isso? É o tefilim que o judeu usa. Ah, mas eu não sou judeu. Eu posso experimentar? Sim, lógico que pode. Então eles enrolavam lá o braço do não judeu e colocava na testa dele para ele ver, etc. e tal, e sentir aquilo ali. E isso mexeu com muita juventude. Os judeus, né, a juventude judaica e mesmo pessoas adultas e de mais idades também passavam por ali e viram, identificavam o tefilim, porque eles já sabiam o que era tefilim. E queria saber o que ele estava, o que o rabino está fazendo ali com o tefilim. Ele falou, nós estamos aqui no tefilim para fazer com que judeus relembrem o uso do tefilim. E aí então o jovem, o adulto e o mais velho judeu, ele falava assim, eu não lembro como que coloca mais. Aí o rabino falava, não, eu te ajudo, você vai recordar. E aí trouxe realmente, né, uma nova visão, uma nova alegria para os judeus que não estavam praticando, ok? Então era chamado de judaísmo na praça, né? Ser judeu não é algo que ocorre somente na sinagoga, mas em todos os lugares que um judeu vai, espalhando luz e bondade, até nas noites mais escuras de inverno. Muitas atividades festivas, né, a partir do Rebbe, em Nova York, depois se estendendo uma boa parte dos Estados Unidos e mundo afora, obedecendo a orientação do Rebbe, começaram a fazer alguns tipos de festividades em praça pública, né? Entre elas, por exemplo, Hanukkah, o acendimento das luzes de Hanukkah em praça pública, né? Então foi judaísmo na prática, na praça pública, né? Outra questão que o Rebbe trouxe em 1974, o Rebbe introduziu ao mundo o mitzvah tank, vans ou trailers
convertidos em centros judaicos móveis, onde o orgulho judaico podia ser expresso. Ousado, impetuoso e pronto para engajar o público, ser judeu não era mais uma experiência passiva. Em vez disso, a luta pela identidade e continuidade judaicas era uma luta ativa, na qual todo judeu poderia tomar uma atitude positiva. Isso também foi um dos motivos que o Rebbe ele foi chamado de revolucionário, né? Ele tirou o judaísmo da caixinha, de dentro das sinagogas, né? Vans, caminhonetes de pequeno porte, etc. e tal, né? Então todas elas foram devidamente identificadas, né, com slogans judaicos, alto-falantes, e saíram pelas ruas de Nova York, falando judaísmo, falando das questões judaicas, e aqueles judeus que estavam adormecidos, que estavam indiferentes, insensíveis, isso começou a despertar na alma deles a centelha divina, ficando acesa, e foi onde que foram resgatados. Então o judaísmo saiu, né, das quatro paredes, foi para a praça pública, foi identificar-se para o público, porque depois da Segunda Guerra Mundial, devido ao Holocausto, o judaísmo estava muito escondido, com medo, né, devido ao Holocausto. O Rebbe veio e revolucionou essa questão aí, ok? O judaísmo é relativamente único em sua crença de que os gentios não precisam se tornar judeus para ganhar transcendência. Cada um de nós, seguindo nossos chamados únicos, pode levar uma vida correta e ética, as 7 leis de Noah. Mas a história nem sempre permitiu aos judeus a posição de servir como uma luz para as nações, parceiros na criação de um mundo justo e elevado. O Rebbe, porém, encorajou toda a humanidade a seguir os princípios mais universais que foram confiados por Deus ao povo judeu para transmitir às nações, ou seja, as 7 leis de Noah. Cada indivíduo possui um caminho dentro de um caminho. No entanto, há uma base universal para todos nós. Por meio dessa cooperação, o Rebbe acreditava que o mundo poderia atingir sua suprema razão de ser, de existir. Como o Rebbe disse ao ex-prefeito de Nova York, David Dickens, estamos em um lado, somos um povo vivendo em uma cidade sob a administração, sobre uma administração vossa, do prefeito, e sob o poder de um Deus. E isso ajudou a mudar a cidade de Nova York, ok? Então, né, finalizando aqui essa parte, né, a questão da tecnologia. As pessoas costumam ver o judaísmo tradicional, especialmente o praticado pelos Hassidim, como anacrônico e opostos à moderna tecnologia. No entanto, o Rebbe impulsionou uma visão da vida judaica sem contradição com os avanços tecnológicos, considerando o campo florescente um componente valioso para alcançar o bem maior. Usando meios de comunicação mais recentes, o Rebbe encorajou que o rádio nos anos 50, o satélite nos anos 80, a internet no início dos anos 90, fossem todos usados para promover o conhecimento e a educação. Quando a tecnologia era usada adequadamente, ele ensinava. Não era negativa, mas em si mesma um portento de divindade e bondade no mundo. Ou seja, o Rebbe lhe dizia, vamos usar a tecnologia em nosso favor para divulgar o monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica, fazendo com que os judeus não praticantes retornem à sua fé e as nações conheçam o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica e as 7 leis de Noah. E através disto, né, o Rebbe ele veio realmente mudar o mundo. E depois, né, do Rebbe, o mundo não foi mais o mesmo.
né? Hoje o conhecimento, a sabedoria, a espiritualidade no mundo, ela é mais palpável do que antes da década de 50, ok? Então essa é a realidade, né, com referência ao nosso Rebbe Menahem Mendel Schneerson, ok? Então, por isso, Mazal Tov ao nosso Rebbe, né, nos seus 124 anos, e o salmo do Rebbe, a partir de hoje, é o salmo 125. Vamos então, né, como Mazal Tov ao nosso Rebbe, o salmo 125. Então, o salmo 125, né, em memória da abençoada memória do nosso Rebbe, né, então o salmo 120, um cântico de ascensão. Os que depositam sua confiança no Eterno serão firmes como o monte de Sião, que permanecerá inabalável para todo sempre. Assim como o colar de montanhas contorna Jerusalém, a proteção do Eterno envolve seu povo perpetuamente. Não permanecerá o cetro dos ímpios, com poder sobre a terra dos justos, para que não sejam tentados a se deixar seduzir pela iniquidade. Faz o bem, ó Eterno, aos justos e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, que o Eterno os conduza junto com todos os malévolos à destruição, e que haja luz, e que haja paz sobre Israel. Amém, vem amém. Ok? Então, essa é o nosso Mazal Tov ao nosso Rebbe. Vamos então, amados, para a nossa Geulah Mashiach Ba, com referência à saída do Egito e à redenção final, que estão conectados, dando continuidade ao nosso shiur de ontem, ok? Então, Geulah Mashiach Ba, né? Redenção, Mashiach já está vindo, né? Ou como diz dentro da própria Hassidut e da Kabbalah, está à porta, é isso que significa. Por que terminamos o Seder dizendo Leshaná Rabá Berushalayim? Será apenas uma tradição ou uma declaração real? Conectar o que já ouvimos, Geulah Mashiach Ba, a resposta fala que da mesma redenção do Egito, mas é uma única redenção de fato, diz os nossos mestres. Ou seja, é a redenção, no maiúscula, né? A redenção no sentido de única redenção, só que são manifestas em dois momentos diferentes. No Egito, dando-se continuidade até a revelação de Mashiach, completa-se plenamente a redenção. Ou seja, Miqueias 7,15, como nos dias da saída do Egito, eu vos mostrarei maravilhas. A saída do Egito não foi um evento isolado, não foi um evento que ficou no passado. Na realidade, os nossos mestres, segundo o próprio Rebbe, né, em Likutei Sirot, volume 17, ela é a saída do Egito, a redenção do Egito, a primeira Geulah, que é considerada a saída do Egito, a primeira redenção. Ela, na realidade, é um modelo da Geulah final, da redenção final, né? Então, por isso, a primeira Geulah, a do Egito, ela contém dentro de si a Geulah final, a redenção final. Por isso, o Shabat, que antecede Pesach, é chamado de Shabat Hagadol, onde tudo começou. Por que onde tudo começou? Antes de sair do Egito, o povo pegou o cordeiro, cada um levou para dentro da sua casa, para cada família. Dependendo do tamanho da família, se houvesse uma família pequena, então ia para a casa do vizinho, somava com o vizinho e o cordeiro de Pesach era para as duas famílias. E o cordeiro ele representava uma divindade pagã do Egito,
portanto, estava conectado o cordeiro com a idolatria. E quando eles pegam o cordeiro publicamente, numa coragem espiritual, afrontando o Egito e todos do Egito, pegando dos seus deuses um animal de 4 patas, o cordeiro, e levando para dentro das suas casas por 4 dias, para estar ali vendo se tem algum defeito. E quando os egípcios perguntavam o que era isso, eles diziam, é o Corban de Pêssar, é o sacrifício de Pêssar, porque o nosso Deus, ele disse que virá uma praga sobre o Egito, a morte de todos os primogênitos. Então, um ato de coragem e o início da redenção começou dentro do Egito, começou dentro da escuridão, a verdadeira luz a brilhar. Por isso, a Geulah começou antes da saída física. A Geulah, a redenção, ela começou no nível espiritual. Primeiro vem a mudança eterna, depois vem a libertação externa. É isso que nos ensina a Geulah do Egito. E é a mesma coisa para os dias atuais. Se nós queremos participar da redenção final, a Geulah final, nós precisamos já ter essa redenção em nós. Se nós não tivermos de fato essa redenção em nós, nós não vamos participar da redenção final. Porque a verdadeira redenção, ela começa primeiro no interior de cada vida, no íntimo de cada vida. E é no meio do Egito, no meio da escuridão, que essa redenção começou no Egito. E é no meio do Egito onde nós estamos, no meio dessa escuridão que aí está, corrupção, maldade, promiscuidade, imoralidades e companhia limitada, com todos as suas ramificações perversas. É aqui que nós temos que começar de fato a nossa redenção, para que no momento que Mashiach se revelar, estejamos na redenção final, na continuidade da nossa redenção interior, ok? Então o Seder de Pêssar, ele nos traz 3 dimensões, o passado, o presente e o futuro. O passado é a saída do Egito, o presente é revivermos a saída, né? Por isso o Pêssar anual, e o futuro, declaramos já a redenção final, Geulah Mashiach. Leshaná Rabá Birushalayim, ou seja, no ano que vem em Jerusalém, ela é uma proclamação anual. Então, por isso, ela também não é simbólica, ela é uma expectativa real e imediata. Ou seja, no ano que vem em Jerusalém, o que significa isso? Hoje, nesse ano, nós estamos, a partir de quarta e quinta-feira agora, 1º e 2 de abril, nós vamos comemorar Pêssar. Cada judeu vai comemorar aonde ele está morando, seja dentro de Israel ou fora de Israel. Os que estão vivendo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, certo? Mesmo não sendo judeus, nós fazemos o Pêssar, certo? Em honra ao povo judeu, em honra àquele que trouxe a libertação e a salvação para o povo judeu, para que nós possamos vivenciar essa realidade e já estarmos vivendo a nossa própria redenção, para podermos tomar posse da redenção final com o justo e verdadeiro Mashiach. Ok? Então, esta é uma expectativa real e imediata. No ano que vem em Jerusalém, o que significa isso? No ano que vem, em festa de Pêssar, eu quero estar em Jerusalém, mas agora eu quero Mashiach. Mashiach Ba. Geulah já. Eu quero viver a Geulah já. E no ano que vem, juntos com Mashiach, estaremos fazendo a festividade de Pêssar. Entendeu? Então, no ano que vem em Jerusalém, Leshaná Rabá Birushalayim. Mas agora, é agora Geulah Mashiach Ba, a começar no nosso interior. Ok? Então, Geulah, ela significa a redenção. Mashiach Ba significa o Mashiach está vindo. Ou como diz dentro da Kabbalah, ele está à porta. Como diz os nossos sábios, já ouço os passos de Mashiach. Ok? Então, significa que a redenção ela já começou. E ela começou nos dias do Egito. E ela está sendo aperfeiçoada aqui, nesse trajeto, para sua conclusão
com a revelação de Mashiach, ok? Então não é uma questão apenas de virar, futuro, né? É uma questão que já está vindo, significa que ele está à porta, né? Por isso o famoso cântico que nós falamos ali, né, outrora, sobre a questão verrugo aleino, verrugo aleino, e ele é nosso Redentor. Hashem está nos redimindo agora. Mashiach Tzidkeinu, ou seja, Mashiach, a nossa justiça, ou seja, a redenção revela a nossa essência. E Melech HaMashiach, o rei Messias, é a redenção concreta no mundo. Isso já precisa ser vivido já de forma espiritual no nosso interior e no nosso dia a dia, né, crendo nesta realidade. O ensinamento do Rebbe, né, nesses pontos centrais, estamos na última geração do exílio e a primeira da redenção. Ele fez esse discurso exatamente no ano de 1951, quando ele assumiu, né, literalmente a liderança Chabad, a liderança judaica, certo? Então, ele registrou isso no Sichot 5751. Abra os olhos, a Geulá já está aqui, disse o Rebbe. O que falta? A percepção, a vivência dessa realidade. Ou seja, nós vivemos a redenção já. Agora, imediatamente. Ou seja, a nossa techuvá, a nossa prece diária, o nosso estudo da Torá, o nosso estudo das 7 leis de Noa, a nossa de Sedaká, anunciando o monoteísmo e anunciando Mashiach está aqui, está à porta. Não há mais tempo para se perder com o mundão. Não podemos deixar de viver esta realidade. É vivendo esta realidade. Então, por isso, o Rebbe diz, o poder da fala. Por que repetimos Yehi, Lashaná Rabá, Mashiach Bá? A fala cria realidades espirituais. Quanto mais nós falamos, né? Yehi Adoneinu Moreinu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Quanto mais falamos Leshaná Rabá Berushalayim, quanto mais falamos Mashiach Bá e cremos nisso, vivemos isso, mais a fala vai criando realidade em nós. E nós vamos vivendo e vamos transferindo, transmitindo essa realidade. Portanto, não é uma questão de emoção, mas é uma questão de ação. Como o Rebbe falou, como o Rebbe fez. Ele tirou o judaísmo de dentro das 4 paredes das sinagogas, tirou o judaísmo de dentro dos escritórios e levou para a praça. Levou ao público, ao povo. É o que nós precisamos fazer, ok? Por isso, hoje, segundo o nosso Rebbe, hoje cada um pode sair do seu Egito pessoal, quebrar as suas limitações, viver com consciência da redenção já, Mashiach já. Como em Shabbat, Hagadol, o grande Shabbat, agir antes de ver e confiar antes de acontecer. É a lição que o povo judeu fez no Shabbat, que antecedeu o primeiro Pêssego do povo judeu dentro do Egito. Então, é agir antes de ver e é confiar antes de acontecer. Então, o clímax, né, dessa questão aqui que nós temos diante de nós, né, o auge, no Egito, nossos pais ainda eram escravos, mas agora começaram a agir como livres. Em Shabbat, Hagadol, enfrentaram o medo antes da redenção chegar. A primeira, ou seja, a coragem espiritual veio antes da redenção acontecer. No meio de todo o Egito, no meio de todos os egípcios, no meio de toda a escuridão, idolatria e companhia limitada. Entendeu? Então já começou ali. E é a mesma coisa hoje para nós.
né, diante desse Egito que está aí fora, diante dessa escuridão que está aí fora, né, ou seja, a corrupção, a violência, os direitos humanos sendo violados de todas as formas, né, a imoralidade, e todas essas coisas negativas que estão aí, que faz parte do Egito aí fora, nós precisamos viver essa realidade já, para poder dissipar as trevas, ok? No Seder, né, que é o jantar, né, à noite, né, que tem o cerimonial e o jantar especial de Pêssar, nós declaramos Leshaná Rabá Berushalayim, no ano que vem em Jerusalém, e alguns acrescentam, né, em Jerusalém reconstruída, né, que está no caso específico sobre o terceiro templo, e Jerusalém não terá nenhuma idolatria, não terá nenhuma denominação religiosa. Será o puro monoteísmo da Torá. Por quê? Porque os povos também não terão idolatrias e nem religiões, placas de A, B e C. Porque todos convergirão para o Deus de Israel. Todos convergirão para o único Deus, Criador, Redentor e Salvador. Hashem, o nosso Adonai. Que possamos, né, então, que possamos dizer, né, Geulah Mashiach Ba, não como um sonho distante, mas como uma realidade que já começou nos dias do Egito. Que possamos ver muito em breve a redenção completa, plena, com a revelação de Mashiach, ou seja, Leolam Vaed, ou seja, redenção completa para Leolam Vaed, para todo o sempre, ok? Então, em Pêssar, na segunda noite de Pêssar, nós temos o início da contagem do Homer, Sefirat Haomer. Qual que é a conexão que nós temos da Geulah com Pêssar e a transformação do Homer, ou seja, rumo à redenção completa. Eles começaram uma redenção dentro do Egito, que trouxe a libertação, alcançaram o 49º portal mais baixo, né, realmente espiritual, mas ao saírem do Egito, já com méritos devido a atitudes de coragem espiritual dentro do Egito, eles tiveram uma caminhada, uma jornada de 49 dias, Sefirat Haomer, a contagem de 49 dias até chegar no Monte Sinai e receber a Torá, a revelação divina com a entrega da Torá. Então é a mesma coisa que nós temos dentro desse aspecto aqui. A saída do Egito não terminou em Pêssar. A saída do Egito só se completou no Mar Vermelho. Mas mais elevado e mais refinado e mais espiritual, os nossos mestres dizem, nem no mar terminou. O objetivo era Ar Sinai, o Monte Sinai. Ou seja, Pêssar, libertação. Shavuot, que é a outorga da Torá, é o propósito a ser alcançado. Então, por isso, segundo Zohar, o Egito, como estado espiritual, é chamado de Meitzarim, que significa lugar de estreiteza e limitações. Não é só geografia, é um estado da alma, limitações emocionais e espirituais. Portanto, sair do Egito, sair de dentro dessas limitações. Por isso, os 49 dias de jornada até Ar Sinai, o Monte Sinai. Ou seja, durante 49 dias, eles tiveram o seu tikkun, ou seja, o seu refinamento emocional e o seu refinamento pessoal. E quando chegaram no Monte Sinai, né, no 50º dia, tiveram, de fato, a outorga da Torá, o grande júbilo, ok? Então, por isso, verrugo aleino, né, a luz do Zohar, e ele é nosso Redentor, a redenção futura será semelhante à do Egito.
mas será muito mais elevada, muito mais espiritual, muito mais refinada, certo? E nesse sentido, verrugo aleno, que significa e ele é o nosso Redentor, ou então seja, ele está nos redimindo agora, não amanhã. Por isso nós não podemos perder a oportunidade desse refinamento agora mesmo. O segredo do Homer, né, a contagem do Homer, é exatamente a transformação interior. Depois de Pêssar, ou seja, na segunda noite de Pêssar, começamos Sefirat HaOmer, a contagem de 49 dias de Tikkun, refinamento emocional e refinamento pessoal. Israel saiu do Egito impuro, com os 49 níveis mais baixos de impureza. E agora eles vão para uma jornada de 49 dias de elevação, de 49 níveis espirituais. Então, saíram dos níveis mais baixos e foram elevados aos níveis mais elevados. Então, cada dia do Homer é um refinamento e vai sendo elevado a cada dia. Os dias do Homer são dias de purificação da alma, das emoções, são refinamento da nossa questão pessoal, né, do nosso caráter, etc. e tal. Então, por isso, os 49 dias correspondem, né, exatamente a Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod e Malhut. Ou seja, durante os 49 dias, nós estaremos aí, né, usando o guia espiritual, né, do Rabino Simon Jacobson, de 49 meditações cabalísticas para o nosso Tikkun, a cura emocional e o nosso refinamento pessoal. Se você ainda não tem, entre em contato conosco de forma pelo Zap e nós mandaremos para você o PDF, né, desse folheto, livreto, né, livreto, melhor dizendo, né? O ideal seria você adquirir o livreto original mesmo, ok? Mas como estamos aí em cima de Pêssar já para Sefirat HaOmer, então você solicita e nós mandamos para você o PDF, tá bom? E aí você vai acompanhando no dia a dia. O que nós queremos mostrar aqui é que fala, né, o Sefer Hesed, Gevurah, Tiferet, né? São as Sefirot, que são as Sefirot da nossa alma, das nossas emoções, ok? Então, nós temos aí Hesed, amor e benevolência, Gevurah, justiça, disciplina, restrição e temor, Tiferet, beleza e harmonia e compaixão, Netzar, persistência, firmeza e ambição no ponto positivo, não negativo, Hod, humildade e esplendor, Yesod, vinculação e fundamento, e Malhut, nobreza, soberania e liderança. São estas sete emoções que faz parte da nossa Sefirot, a Sefirot da nossa alma, para o refinamento dela, para Shavuot, para a outorga da Torá, ok? Então, por isso, né, ligando com Geulah Mashiach Ba, Pêssar é a libertação recebida, Homer, a libertação construída, e Mashiach, a libertação revelada. Por isso, Mashiach Ba significa Mashiach já está vindo, Mashiach já está à porta. Então o processo já começou. Você já começou a sua redenção? Ainda não? Você está atrasado. Cuidado que o trem vai embora e você vai ficar para trás. Então não demore para iniciar a sua redenção, né? Está sendo refinado dia a dia após dia. Esse processo é a questão do nosso Tikkun, a nossa cura emocional e o nosso refinamento pessoal. Israel desafiou o Egito antes da redenção. A luz se revela conforme o recipiente, ou seja, o povo criou o vaso, que é o quê? A ação, a coragem espiritual de pegar o cordeiro, o ídolo,
o Deus do Egito e trazer para o sacrifício. E a redenção veio. Então a pergunta para cada um de nós qual é o cordeiro que você está sacrificando hoje em si, dentro das 7 atributos emocionais da nossa alma? O nosso ego, você está pondo ele no seu devido lugar ou ele está mandando? E assim sucessivamente, ok? Então, por isso, né, já saímos do Egito, já recebemos a luz da Geulah. Agora nós estamos na segunda noite de Pêssar, o início dos 49 dias finais da história, refinando o mundo para a revelação total. Mashiach Ba, Geulah já. Tudo está pronto, falta apenas revelar. Tudo está pronto, diz os nossos mestres. Só está bastando revelar. Por isso, o que eu estou fazendo para revelar essa redenção com a revelação de Mashiach? Cada pessoa hoje está saindo do seu Egito, Pêssar, refinando a sua alma, Sefirat HaOmer, e preparando o mundo para a redenção final, para a Geulah. Por isso, a pergunta a cada um de nós, em especial Benei Noach, né? O povo judeu deixa os rabinos perguntarem para eles, né? Mas para nós, Benei Noach, a pergunta é: qual é o seu Egito? E qual midá você precisa refinar hoje? Midá é emoção, midot, emoções. Ou seja, qual é a emoção que você precisa refinar hoje da sua alma? Por isso, no Egito, fomos libertos de cima para baixo. No Homer, contagem do Homer, nos transformamos e nos refinamos de baixo para cima, a presença divina. E como nos ensina o Zohar, o livro do Esplendor, a redenção final será a união dessas duas forças. O Pêssar do Egito e o Sefirat HaOmer. Quando dizemos Leshaná Rabá Birushalayim, o ano que vem em Jerusalém, estamos apontando o destino. Quando dizemos Geulah Mashiach Ba, estamos reconhecendo o processo agora, nesse momento. A cada dia do Homer, damos mais um passo para transformar a liberdade recebida em liberdade vivida. Liberdade recebida para a liberdade vivida, não para a libertinagem. Que possamos completar esse refinamento e ver a Geulah completa. Mashiach Ba. Por isso, o Midrash diz que a redenção não terminou no momento em que saímos, mas continuou até o mar e, na verdade, até o Sinai. O Zohar revela algo ainda mais profundo. O Egito não é apenas um lugar geográfico, mas é um estado de limitações. O Mitzarim, estreiteza da nossa alma. Por isso, em cada geração e em cada pessoa, existe um Egito do qual precisamos sair. E quando dizemos que Hashem nos tirou de lá, não estamos falando apenas do passado, estamos falando de um processo que continua agora, na minha vida, na tua vida. Vehu Goaleinu, ele é o nosso Redentor, não apenas foi passado, mas presente, é o nosso Redentor. A Torá nos mostra que sair do Egito é só o começo. Depois de Pêssar, iniciamos a contagem do Homer, dias de refinamento e transformação interior. O Zohar ensina que esses dias são um caminho de purificação, onde transformamos liberdade recebida em liberdade vivida, ação. E é por isso que terminamos o Seder dizendo Leshaná Rabá Birushalayim. Não como um desejo distante, mas como uma realidade que estamos construindo agora. E hoje reforçamos essa mesma verdade dizendo Geulah Mashiach Ba.
A redenção começou, está em andamento. A cada passo que damos, nos aproximamos de sua revelação completa, mas nós precisamos vivê-la agora. Por isso, assim como o povo judeu saiu do Egito, que possamos sair de todas as nossas limitações, Mitzrayim, e chegar à redenção completa, a Geulah, a redenção final, com Mashiach Ba, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para agora mesmo. Amém. Amém. Ok, amados? Então fica aqui os nossos dois shiurim de ontem e de hoje sobre Geulah Mashiach Ba, e hoje falamos também sobre o aniversário, a data de nascimento do Rebbe, e a partir de hoje até o próximo dia 11 de Nissan, o Salmo do Rebbe é o Salmo 125. Lembrando que na terça-feira nós não teremos a tarde com a Torá, né? Porque nós estaremos envolvidos com toda a programação e com toda a preparação na Sinagoga Bnei Noor Regional Bauru para a quarta-feira à noite. Então a gente precisa viajar para lá e para cá. Lembrando que a sinagoga fica distante da nossa casa 50 quilômetros, então a gente precisa ficar viajando para lá e para cá. Mas no período, né, à tarde com a Torá, nós estaremos trazendo alguns flashes, né? Então nós estaremos aí a qualquer momento, entre as 14 horas até as 15h15, nós estaremos entrando com alguns flashes diretamente lá da nossa sinagoga Bnei Noor Regional Bauru, né, com algumas coisas ali das preparações para a Pessa, ok? Então, à tarde são o nosso encontro parcial, e na quarta-feira, a partir das 20 horas, né, diretamente da sinagoga Bnei Noor Regional Bauru, da cidade Sem Limites para o Brasil e as nações, nós estaremos transmitindo realmente o cerimonial de Pessah, né, e uma parte do nosso jantar especial de Pessah, né, que está sendo devidamente preparado pela família, né, do nosso querido irmão Tiago Baricelo Gasparotto, junto com a sua família, delícias árabes para o jantar especial de Shabbat, aliás, de Pessah, ok? Então aí nós vamos transmitir alguma coisa, vamos dar uns flashes ali na alimentação que está sendo feita, só para deixar vocês com água na boca, e fazer igual a Luciana Ferraz, lá de Porto Seguro, Bahia, né? Cruzou, entre aspas, né? Cruzou aí quase que cruzou o país inteiro, veio passar o Rosh Hashanah conosco, né? Então, para dar uma instigada em você aí, para dar uma esticadinha até Bauru, interior de São Paulo, e fazer parte aí dessas festividades aí, tá bom? Então tá bom, até mais, amado. Shalom, shalom.